Henker que vive duas vezes. Capítulo 96. Tribo de um chifre, 6. Capítulo 96. Tribo de um chifre, 6. Em pouco tempo, o salão do torneio, anteriormente vazio, logo se encheu de gente. O rei marcial e os mais velhos entraram no salão e sentaram-se próximos ao palco. Muitas pessoas vieram ver a batalha entre Zhang, o candidato altamente provável ao trono, e o humano favorecido por Fante e Edora. Edora permaneceu em silêncio durante sua entrada no salão do torneio. Sua cabeça caída estava queimando em vermelho e seus lábios murmuravam constante e silenciosamente as palavras: irmão mais velho. Observando sua irmã sentada como uma máquina quebrada, Fante estalou a língua, murmurando: isso é seriamente uma doença. Muito grave também. Ele então mudou seu olhar para o palco. De um lado do palco estava Zhang, passando a mão pela espada. Seus dois olhos frios estavam fixos no outro lado do palco onde Yong-Wu estava. Vou fazer com que ele se arrependa de ter aparecido. Embora aquele à sua frente pudesse ser um jogador famoso nos andares inferiores da torre, ele o achou ridículo por enfrentá-lo. Acho que isso é de se esperar de alguém que viaja com vira-latas. Zhang sentiu grande desprezo por Fante e Edora. Ele pensava que eram filhos de uma prostituta que roubou o pai da mãe. Não havia nada tão imundo quanto vira-latas de sangue sujo. E quanto ao humano que se dava bem com criaturas tão imundas, ele já sabia quais níveis de habilidades ele poderia ter. No entanto, o humano não fez nada desde que entrou no palco. Ele não estava verificando seu equipamento, nem mesmo aquecendo seu corpo. Em vez disso, ele estava lançando um olhar ameaçador para Zhang. Zhang bufou com os esforços do humano em intimidá-lo. Como eu disse antes, isso não passa de um teste. Matar não é permitido. Se um de vocês matar o outro, a punição será severa. Entender? O rei marcial perguntou enquanto olhava de um lado para o outro com seu característico sorriso bobo no rosto. E depois de confirmar que os dois assentiram, o rei marcial exclamou: tudo bem então, vamos começar a batalha. Assim que o rei marcial terminou a última palavra, Zhang segurou sua espada de uma maneira única. Foi a primeira forma de esgrima Sanmyu, Xian Wu Jiaxi. Zhang estava planejando destruir o humano com um único golpe. Dessa forma, ele poderia mostrar aos outros membros da tribo o quão estúpido era os irmãos trazerem um humano para seus negócios. Zhang começou a reunir o máximo de mana que pôde. Ele estava se preparando para lançar a habilidade que usou uma vez para cortar a cabeça de um dragoniano, o monstro-chefe do 30º andar. Mas no momento em que ele estava prestes a brandir a espada, Pate asterisco. De repente, Yong-Wu desapareceu no ar. Onde é? Zhang tentou localizar Yong-Wu com seus sentidos, mas antes que ele pudesse virar a cabeça, ele percebeu algo agarrando sua nuca e Quang asterisco. Antes que ele percebesse, sua cabeça já estava enfiada profundamente no chão. Agarrando sua nuca estava Yong-Wu com um olhar indiferente. Foi uma derrota esmagadora, não para Yong-Wu, mas para Zhang. Os queixos dos espectadores caíram diante da cena que se desenrolou diante de seus olhos. Mesmo quem conhecia a força do acumulador não esperava que o resultado fosse tão devastador. Edora levantou-se de um salto gritando de medo e Fante ficou ali balançando a cabeça da esquerda para a direita, murmurando para si mesmo que o monstro ficou ainda mais assustador. E então, puhaha! O rei marcial caiu na gargalhada enquanto batia em seu colo. Embora Zhang fosse um de seus filhos mais preciosos, ele não se preocupava com o filho nem parecia perturbado. Ele estava gostando bastante dessa situação. Enquanto isso, Yong-Wu enfiou a cabeça de Zhang ainda mais fundo no chão. Rachadura asterisco. A rachadura no chão de mármore tornou-se cada vez maior à medida que ele colocava mais força no braço. Cookie. Deitado no chão, Zhang tremia enquanto gemia de dor. Ele tentou mover seu corpo em um esforço para se levantar, mas a pressão que Yong-Wu estava aplicando nele tornou impossível que ele se movesse nem um centímetro. Para ser honesto, não me importo se você quer me testar ou não. Porque eu sabia que teria que provar meu valor se quisesse entrar na guerra com sua tribo. Yong-Wu sussurrou no ouvido de Zhang enquanto apoiava seu próprio corpo em um joelho. Por baixo da máscara preta, seus dois olhos emitiam um brilho misterioso. Mas não tente me usar ou tirar vantagem de mim. Você achou que eu não percebi o que você estava tentando fazer com essa batalha? E também. Rachadura asterisco. Argue. Deixe Fante e Edora em paz. Zhang pensou que algo estava terrivelmente errado. Ele não poderia perder para um novato que mal havia terminado a zona iniciante. Mas, na realidade, ele estava deitado sob os pés do noviço na frente de todos os membros da sua tribo. Ele estava tão frustrado com a situação e ainda mais envergonhado. Você entende? UK. Vou tomar isso como um sim. Só então Yong-Wu tirou a mão da cabeça de Zhang. Ele se virou para o rei marcial enquanto se levantava de sua posição ajoelhada. Ainda não estou qualificado? Os mais velhos balançaram a cabeça. Zhang era um guerreiro muito promissor, mesmo entre a tribo de um chifre. Derrotar tal pessoa foi mais que suficiente para provar suas habilidades. Yong-Wu voltou-se para o rei marcial pedindo sua opinião. O rei marcial também acenou com a cabeça algumas vezes em sinal de aprovação. No entanto,
Não acabou. Uma voz trêmula foi ouvida por trás. Quando Yong-woo se virou para olhar para Jang, ele já estava de pé segurando sua espada como antes. Jang exclamou depois de cuspir um bocado de sangue misturado com sujeira. Seu trapaceiro, você pensou que poderia fugir depois de usar seus truques desagradáveis, hein? Yong-woo estreitou os olhos. Você acha que usei alguns truques? Oh sim, um novato como você nunca deveria ser capaz de derrotar alguém tão bom quanto eu. Agora que sei de seus enganos, não cairei nessa novamente. Então venha lutar comigo, vou mostrar o que você ganha por usar truques sujos contra mim. Zombaria asterisco. Yong-woo não pôde deixar de rir de sua estupidez. Afinal, ele era uma dessas pessoas. Pessoas que não percebem no que estão se metendo até serem espancadas. Yong-woo acenou para Jang com o dedo. Experimente tudo o que você quiser. Urg. Enfurecido com a provocação de Yong-woo, Jang disparou em direção a Yong-woo com os olhos cheios de loucura. Com sua mente consumida pela raiva, ele estava de alguma forma concentrando sua mana em sua espada. Asterisco TSSS asterisco. Um redemoinho de energia se reuniu em torno da lâmina de sua espada. Lâmina de energia, Jiakei, não. Páreo. Pai. Edora deu um pulo da cadeira. Fante também alarmou seu pai. Energy Blade, mais conhecida como Aura Blade na torre, era uma habilidade que melhorava a nitidez de uma espada ao distribuir mana concentrada através da espada. Era também uma habilidade que só poderia ser usada pelos melhores guerreiros da tribo de um chifre ou por jogadores que quase alcançavam o nível de Rankers. Em outras palavras, era uma habilidade poderosa usada quando o lançador tentava matar seus oponentes. Jang estava definitivamente desafiando a regra que o rei marcial havia estabelecido. Além disso, Jang estava se preparando para lançar uma habilidade chamada Sword Tempest, uma habilidade final que, uma vez ativada, não pararia até que o oponente morresse. As pessoas no salão começaram a se preocupar porque sabiam qual habilidade Jang estava preparando. No entanto, o rei marcial apenas assistiu a cena inteira com um sorriso no rosto, como se não estivesse nem um pouco preocupado. E o mesmo aconteceu com Yong-woo. Ele apenas esperou até que Jang se aproximasse do seu lado e só então começou a fazer seu movimento. Yong-woo evitou o primeiro golpe da espada de Jang simplesmente agachando-se ligeiramente. E quando ele percebeu o próximo golpe vindo de baixo, Yong-woo correu em sua direção até que eles estivessem a apenas alguns centímetros de distância. Surpreso com seu movimento repentino, Jang tentou recuar, mas Yong-woo foi mais rápido. Yong-woo usou um de seus braços para agarrar o braço de Jang e torcê-lo, e o outro braço para bater bem no centro do peito com o cotovelo. Quang asterisco. Ok. O braço de Jang quebrou com um estalo, perdendo o controle da espada. O impacto em seu peito quebrou a peça central de sua armadura, fazendo com que suas roupas ficassem lentamente manchadas de sangue. Mas Yong-woo não parou por aí. Sem um segundo de pausa, ele começou a dar uma série de socos no rosto de Jang. Ruídos fortes encheram o salão do torneio. Um bocado de sangue e um gemido gorgolejante saíram da boca de Jang cada vez que ele foi atingido. KRRRK. KRRRRR. E assim que Yong-woo deu seu último soco, Jang caiu indefeso no chão. Com sangue escorrendo de todos os orifícios de seu rosto, ele ainda tentou mover seus músculos contraídos para se levantar e lutar contra Yong-woo. Ele não podia se dar ao luxo de entrar em colapso. Pelo menos não tão inutilmente. Ele era um guerreiro orgulhoso da tribo de um chifre que logo seria coroado rei de sua tribo. Ele não podia se permitir submeter-se a alguém de raça inferior, e até mesmo de um andar inferior. Então Jang levantou lentamente a parte superior do corpo e começou a rastejar em direção à espada. Mas antes que ele pudesse tocar sua espada. Puck asterisco. Yong-woo apareceu na frente dele, chutando sua cabeça uma última vez. Jang rolou pelo chão várias vezes antes de desmaiar. E assim, a luta finalmente acabou. Yong-woo sacudiu a poeira das mãos. Pessoas da família Baeseon saíram correndo dos assentos da plateia e rapidamente carregaram Jang para fora do salão. Eles não se esqueceram de lançar um olhar ameaçador para Yong-woo antes de sair. E então, as pessoas no salão do torneio começaram a expressar sua admiração. Ele é ainda melhor do que pensei que seria. Sim, tenho que admitir, ele é muito bom. Você viu os movimentos dele? Eles eram tão contidos, mas muito poderosos. Aspas. Acho que suas habilidades foram projetadas para uso prático. Eu também quero aprender esses movimentos, se puder. Agora, ninguém pode reclamar de suas habilidades, pois sabemos que ele é forte o suficiente para dominar o príncipe Jang. Eu realmente quero treinar com ele agora. Você acha que ele aceitará meu desafio? Exceto as pessoas da família Baeseon, nenhum dos membros da tribo parecia se importar com a derrota de Jang. Em vez disso, eles estavam ocupados admirando as habilidades de Yong-woo, que lhe permitiram derrubar Jang sem sofrer um único ferimento. Yong-woo mais uma vez se voltou para o rei marcial. Ele olhou para ele com os olhos perguntando se ele havia terminado. O rei marcial respondeu com um aceno de cabeça satisfeito. Quando as pessoas começaram a sair do salão do torneio, Fante e Edora abordaram Yong-woo.
Edora examinou Yon-woo minuciosamente para ver se ele não estava ferido, enquanto Fante resmungava fazendo beicinho. Como você ficou mais forte de novo, seu monstro? Mas Fante não conseguia impedir que o lado dos lábios se contraísse ocasionalmente. Assistir Jang sendo espancado foi tão revigorante. Ao mesmo tempo, uma sensação reconfortante encheu seu peito devido à sensação desconhecida de fraternidade que ele sentia. Fante queria agradecer a Yon-woo, mas não sabia como. Mas Yon-woo apenas deu um tapinha no ombro dele sem dizer uma palavra. Depois de passar cerca de 1 minuto com os dois, Yon-woo notou o rei marcial saindo do salão com os mais velhos. Me dê 1 minuto. Yon-woo correu até o rei marcial e o alcançou antes que ele pudesse partir. O rei marcial, percebendo a aproximação de Yon-woo, disse aos mais velhos para saírem primeiro. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Eu preciso da sua resposta. Sobre o que? O rei marcial perguntou de volta com o sorriso de uma velha raposa. Yon-woo franziu levemente as sobrancelhas. Ele definitivamente sabia o que Yon-woo estava perguntando. Só que Yon-woo não sabia se ele estava brincando ou não queria contar. Por um segundo, Yon-woo pensou em fingir que não era o responsável pela aniquilação de Aranguidan. Mas ele logo abandonou a ideia, sabendo que sua reação já havia destruído seu disfarce. Vendo Yon-woo perdido em pensamentos, o rei marcial logo começou a rir. Está bem, está bem. Nossa, você realmente não gosta de piadas, não é? O rei marcial continuou com um sorriso no rosto. Então, você está perguntando como eu descobri o incidente entre você e Aranguidan, certo? Assim como da última vez, o rei marcial começou a transmitir seus pensamentos diretamente para Yon-woo em vez de dizê-los em voz alta. Sim, senhor. Para falar a verdade, eu não descobri sozinho. Alguém me contou sobre isso. E quem poderia ser? O rei marcial respondeu com um largo sorriso. Nosso médium psíquico. Nosso médium psíquico me disse que recebeu um sinal de adivinhação, informando que haveria um novo visitante em nossa aldeia que causou grandes problemas na torre. Então isso me fez pensar. De que tipo de grande problema eles poderiam estar falando? Recentemente, ocorreram alguns incidentes importantes na torre. Uma foi a aniquilação de Aranguidan e a outra é obviamente a guerra. Agora sabemos quem causou a guerra, mas não sabíamos quem destruiu Aranguidan. Então, pude concluir que quem quer que fosse o novo visitante, seria o culpado daquele incidente. Yon-woo sentiu um arrepio terrível percorrendo sua espinha. Eu sabia que o médium psíquico era ótimo e tudo, mas eles podem fazer isso? Embora ele soubesse que todo tipo de coisas misteriosas poderiam acontecer na torre, o poder de um médium psíquico era algo além de sua imaginação. Não se preocupe, não vou contar a ninguém sobre isso. Mesmo que estejamos do lado de Cheong-vado, é apenas por necessidade. Acima de tudo. O rei marcial continuou com um sorriso de escárnio. Eu não sou um daqueles fracos que vendem informações sobre os outros para sua própria segurança, sou. A partir dessa declaração, Yon-woo foi capaz de vislumbrar a enormidade de seu ego. O orgulho que só um ser absoluto como ele poderia ter. Para ele, o problema de Yon-woo não deve ter sido maior do que um novato matando um kobold. Além de saber o motivo, Yon-woo conseguiu descobrir outro fato nessa conversa. Ele não sabe quem eu realmente sou. Não parecia que ele sabia da vingança de Yon-woo. Se ele soubesse, sua reação teria sido diferente. Se ele não descobrir a relação entre mim e Jeong-woo, não importa o quanto ele descubra sobre mim. O rei marcial continuou falando. A razão pela qual mencionei isso foi para ver que tipo de pessoa você é. E os olhos dracônicos dizem, ele está dizendo a verdade. Mas Yon-woo estreitou os olhos descontente. Não há mentiras, mas isso é realmente tudo? Ainda havia muitas coisas que ele queria saber. Mas não parecia que conseguiria mais informações dele. Mas ainda assim, havia algo que ele poderia dizer com certeza. É que o rei marcial espera ver algo dele. No entanto, ele teria que esperar e ver para descobrir o que era. Então ele decidiu fazer uma pergunta diferente que tinha em mente. Ok, eu entendo. A propósito, quem é o terceiro dos 3 que você mencionou? Todos por um. Um nome que estava completamente fora das expectativas de Yon-woo saiu da boca do rei marcial. Como você deve saber, ele está sentado esperando no andar mais alto que qualquer jogador já alcançou, olhando para cada incidente que acontece na torre como se ele fosse um deus ou algo assim. Mas, infelizmente, nem eu nem nosso médium psíquico podemos chegar perto daquele idiota preguiçoso. Yon-woo acenou com a cabeça enquanto se lembrava do nome da habilidade que havia lido no diário. Clarividência. Seu irmão havia mencionado no diário que All for One poderia assistir tudo o que estava acontecendo na torre com essa habilidade. Porque permitia ao usuário dar uma olhada nas próprias leis de causalidade do mundo físico, ou foi o que seu irmão disse? Bem, se o último for All for One, não há nada que eu possa perguntar. Yon-woo, então fez uma última pergunta. Quando você planeja se juntar a Cheong-vado para a guerra? Agora que decidiu entrar na guerra, precisava estar totalmente preparado. Mas a resposta do rei marcial deixou Yon-woo atordoado. Em 5 dias.